A ação do filme começa em uma grande cidade moderna, cujo nome permanece desconhecido. Um jovem taxista para seu carro de repente no meio da rua, porque inesperadamente perde a visão. Um transeunte se oferece para ajudá-lo e assume o assento do motorista. Eles dirigem até a casa do taxista e o motorista descreve sua condição. É como se ele visse sombras flutuando em uma névoa. O ajudante fica surpreso, dizendo que a cegueira é supostamente negra. Quando eles param em uma faixa de pedestres, o ajudante informa ao motorista que eles chegaram em sua casa. No entanto, assim que o motorista sai, o gentil ajudante pisa no acelerador e vai embora, deixando o homem indefeso no meio da rua. O homem pede ajuda aos transeuntes e um deles o acompanha até em casa e o ajuda a chegar ao seu apartamento. A esposa do taxista está muito preocupada com a condição do marido. Ela rapidamente encontra o número de telefone de um oftalmologista e leva o marido para uma consulta, chocada com o comportamento do ladrão em roubar um cego tão facilmente. O médico examina o taxista, mas não encontra nenhuma deficiência visual. Ele anota os resultados do exame e aconselha o jovem a ser internado no hospital para um check-up completo. O casal retorna para casa. Enquanto isso, o médico continua sua prática, examinando os próximos pacientes, incluindo uma criança, uma mulher de óculos escuros e um velho de um olho só. Mais tarde, ele retorna para casa e conta à esposa sobre o estranho caso. Eles passam uma noite tranquila juntos, enquanto uma das pacientes do médico vai a uma farmácia, compra remédios e pega um táxi para um hotel porque ela trabalha como garota de programa. Ela mantém seus óculos escuros, como o médico instruiu, e não fica muito surpresa quando tudo diante de seus olhos fica branco. O cliente, assustado, a joga para fora no corredor em sua camisola, e a mulher pede ajuda à equipe do hotel. Enquanto isso, a esposa do médico acorda mais cedo que ele e prepara o café da manhã. De repente, o médico anuncia que não consegue ver nada e assume que foi infectado pelo paciente de ontem. O homem tem um ataque de pânico, e somente quando sua esposa o ajuda a se acalmar é que ele contata seus colegas. Eles também começam a registrar casos estranhos de cegueira repentina, mas ainda não entendem o que está acontecendo. A cegueira branca se espalha rapidamente e uma ambulância chega para levar o médico embora. Sua esposa tenta entrar no mesmo veículo, mas eles se recusam a levá-la, até que ela alega que também perdeu a visão de repente. O casal é levado para uma instalação reaproveitada para a quarentena, que é imediatamente declarada pelo governo. O médico e sua esposa são os primeiros a se encontrarem na sala grande, numerada 1. Embora o marido insista que sua esposa confessou que ainda pode ver e ir para casa, ela se recusa. Logo, mais pacientes chegam à enfermaria. Entre eles estão o taxista, o ladrão, a garota de programa e a criança. O taxista reconhece o ladrão pela voz e uma briga começa que o médico mal consegue parar. Mais tarde, as pessoas começam a se acomodar em seu novo ambiente. A esposa do médico tenta ajudá-los a se adaptar, guiando-os até o banheiro e aconselhando-os a contar seus passos e memorizar todas as curvas e portas. Um dia, um incidente infeliz ocorre quando a garota de programa acidentalmente raspa a pele da perna do ladrão com o calcanhar. A esposa do médico fornece os primeiros socorros, já que o médico de verdade não consegue ver nada. A esposa do médico se preocupa que eles possam ter introduzido uma infecção, pois não tem antissépticos. O marido pede para ela esquecer, pois não podem mudar nada. Um dia, ela sai para uma caminhada e ouve os avisos dos guardas de que apenas pessoas infectadas podem estar ali. Naquele momento, mais pessoas chegam, entre elas, um policial, um assistente de farmacêutico, uma camareira de hotel e uma consultora financeira que acaba sendo a esposa do taxista. Ao ouvir sua voz familiar, ele a chama e eles se encontram com dificuldade. Os recém-chegados se acomodam. O médico, ouvindo as vozes dos guardas, pede que tragam remédios, pois ele precisa ajudar os feridos, mas eles apontam suas armas para ele, prometendo atirar nele e em sua esposa, se eles não retornarem para sua enfermaria. Devido ao isolamento do mundo exterior e ao crescente número de pacientes, as condições de vida na unidade de quarentena se deterioram gradualmente. A garota de programa acolhe a criança, que continua perguntando por sua mãe. Enquanto isso, a empregada se lembra da mulher de óculos que a infectou, sem saber que ela está por perto. Logo, a comida se torna escassa. A única pessoa com visão, a esposa do médico, tenta ligar para os números de emergência, mas ninguém atende. No dia seguinte, um novo grupo de pacientes chega, incluindo o assistente do oftalmologista. A esposa do médico tenta o seu melhor para manter a ordem. Ela tem a ideia de esticar cordas entre as enfermarias, para que as pessoas possam se movimentar. O médico, por outro lado, foca nos banheiros, pois as pessoas não conseguem ver o que está acontecendo lá. Os pacientes geralmente saem para escapar dos cheiros, mas seu humor muda drasticamente. Um dia, a esposa do taxista cai em depressão e para de falar com o marido. A esposa do médico está preocupada com a falta de sabão, mas é grata por haver pelo menos água e obriga todos a tomarem medidas de higiene. Um dia, um velho caolho chega à enfermaria deles com um rádio. Ele compartilha as notícias. Nas primeiras 24 horas, havia muitas pessoas infectadas. Médicos desamparados estavam envolvidos em conferências contínuas porque ninguém sabia o que fazer. Mas então, eles também começaram a ficar cegos. Semanas se passaram e muitas pessoas foram enviadas à força para a quarentena. Um dia, ocorre um acidente de ônibus, matando 23 pessoas.
No mesmo dia, 2 aviões colidem, causando pânico. Há cada vez mais acidentes e as pessoas começam a ficar em casa. Agora, quase todo mundo ficou cego. Depois de contar sua história, o homem de um olho toca música e, enquanto ela toca, todos ouvem silenciosamente, como se fosse uma saudação de um passado brilhante. Muitos choram. Mais e mais pessoas chegam à unidade de quarentena. E logo os guardas, incapazes de manter a ordem e não querendo ficar perto dos infectados, começam a atirar nos violadores, mesmo os desavisados. As primeiras mortes ocorrem. Os moradores da quarentena pedem uma pá para enterrá-los. A esposa do médico sai para pegá-la. Ela continua fingindo ser cega e acha muito difícil se conter quando percebe que o guarda está simplesmente zombando dela. A mulher pega a pá silenciosamente e, embora os guardas fiquem muito surpresos com isso, eles atribuem isso à sua rápida adaptação. O médico pede a cada enfermaria que enterre um dos mortos, mas os outros se recusam a ouvi-lo. Quando se trata de distribuição justa de alimentos, um paciente armado da terceira enfermaria se declara rei e assume o controle de toda a comida. Enquanto isso, o ladrão desenvolve uma infecção e logo percebe que a esposa do médico ainda pode ver. Fica cada vez mais difícil para ela esconder sua visão e ela frequentemente chora. Uma noite, o ladrão sai e provoca o guarda a atirar. No dia seguinte, o médico e algumas pessoas de sua enfermaria enterram os mortos. O homem confessa à esposa que é muito difícil para ele que ela esteja cuidando dele, mas a mulher pede que ele aceite esse fato e vai embora, aproveitando o fato de que o marido não pode vê-la. No dia seguinte, o rei anuncia novas regras. Agora quem quiser comer tem que pagar por isso. Ele canta zombeteiramente para todos, exigindo que seus apoiadores cantem junto. Mais tarde, uma verdadeira batalha por comida irrompe, mas, temendo as armas, ninguém ousa resistir. O rei exige itens valiosos em troca de comida, e ele percebe que a esposa do médico pode ver. O marido dela tenta reunir todos para ir à resistência, mas as pessoas não entendem mais o valor de suas joias. Afinal, elas não têm mais utilidade agora, então as pessoas tiram todas as coisas caras que têm. A esposa do médico as coleta e o marido as troca por comida. De repente, ele percebe que um dos capangas do rei é cego de nascença, e é por isso que ele se sente ótimo controlando a comida e os objetos de valor. O médico tenta envergonhá-lo, mas no final, seu pupilo recebe muito menos comida do que precisa. Ele se sente culpado pelo que aconteceu e se recusa a comer. A garota de programa tenta persuadi-lo a aceitar a nova ordem, pois viver depois de tirar a vida de outra pessoa é muito difícil. Eles compartilham um momento íntimo que sua esposa testemunha. Ela confessa à garota de programa que consegue ver e perdoa o que aconteceu. Uma semana se passa e as pessoas ficam sem objetos de valor. Então o rei ordena que mulheres sejam trazidas a ele e seus capangas em troca de comida. A esposa do médico tenta apelar aos guardas, mas eles dizem que já estão dando tudo o que podem. Argumentos irrompem entre as pessoas. Alguns homens pedem para ignorar as exigências do rei, mas outros estão dispostos a compartilhar suas mulheres. O médico é contra a participação de sua esposa, mas ele não pode insistir em sua opinião. Então, algumas mulheres, incluindo a garota de programa e a esposa do médico, se voluntariam para ir buscar comida para todos. O taxista tenta impedir sua esposa de fazer isso, mas ela vai embora. Um total de 9 mulheres se voluntariam. A esposa do médico os leva para a terceira enfermaria, alinhando-os em uma corrente. Isso causa aplausos do rei e seus capangas. Uma orgia começa. A esposa do médico acaba com o que se lembrava de sua voz há muito tempo e agora se vinga de todos os insultos que ela havia jogado nele anteriormente. Mais tarde, as mulheres retornam, trazendo com elas uma delas que foi morta no calor do momento pelos capangas do rei. As mulheres fazem o possível para limpá-la e se despedir. Na noite seguinte, o rei anuncia que hoje à noite ele e seus capangas esperam as mulheres da segunda ala. O cego de nascença vem perguntar se aquelas que os visitaram ontem se recuperaram. A esposa do médico conta a ele sobre a morte de uma delas. Ele fica em silêncio e vai embora. A esposa do médico pega uma tesoura e vai para a terceira enfermaria. Ela encontra o rei ocupado e o mata, mas o cego de nascença a reconhece pelos seus passos e pega uma arma. Ele ordena que ela seja capturada, mas as mulheres fogem. Antes de ir embora, a esposa do médico promete que para cada dia sem comida, um dos residentes da terceira ala morrerá e ela não errará. A mulher conta tudo ao marido e ele percebe que eles estão prestes a entrar em uma guerra. Ele ordena que as portas sejam barricadas. Após algumas discussões, os homens de sua ala decidem de repente ir e simplesmente pegar a comida. 12 voluntários se reúnem, liderados pela esposa do médico, mas naquele momento, uma das vítimas de estupro começa um incêndio. Os capangas do rei, assustados, começam a atirar, e as pessoas correm em todas as direções. A esposa do médico conduz as pessoas de sua enfermaria para o pátio. Ela chama os guardas, mas ninguém responde. Então, a mulher abre os portões e percebe que ninguém os está guardando. Os infectados seguem para uma cidade meio arruinada, cheia de lixo e cadáveres. Em todos os lugares, grupos sobreviventes entram em conflito por comida. A esposa do médico encontra uma loja relativamente intacta e leva seu pessoal para dentro. Ela ordena que eles tranquem e não deixem outros grupos vagando pela cidade entrarem. Logo, eles encontram um supermercado saqueado.
A mulher o circunda e encontra uma descida para um porão cheio de comida. Ela enche sacolas inteiras, mas quando está saindo, uma multidão que sentiu o cheiro da comida a segue. O médico a ajuda a lutar contra eles e a arrasta para fora do grupo furioso. Depois de se afastar um pouco, ele a deixa para voltar para pegar uma jaqueta perdida. A mulher senta-se nos degraus e vê por perto como cães estão despedaçando o corpo de uma pessoa morta. Ela chora de tristeza e horror quando a chuva começa. A esposa do médico vai a uma igreja próxima, onde um dos pastores está tentando pregar algo. Lá, ela percebe seu marido e vai até ele. Eles retornam para seu povo, que está se lavando na chuva, regozijando-se na água. Eles estão felizes que o médico e sua esposa retornaram e correm para abraçá-los. Mais tarde, todos descansam nu e a esposa do médico sugere que todos se mudem para sua casa. É grande e confortável e todos podem se acomodar lá. Eles agradecem ao seu destino, que seu líder seja uma pessoa com visão. O grupo parte. A esposa do médico fala sobre o que está acontecendo ao redor deles e as pessoas descrevem a si mesmas seus cabelos e olhos para que seus amigos possam imaginá-los. Logo, eles chegam na casa. A porta está trancada, mas isso não significa que não há ninguém lá dentro. Então eles agem com cautela. A esposa do médico pede que eles tirem suas roupas sujas, pois eles têm roupas limpas o suficiente. De repente, o velho de um olho confessa que está feliz. Ele encontrou uma família e pela primeira vez quer viver com alguém, ajudando-os e cuidando das pessoas. Mais tarde, todos se sentam à mesa e fazem um brinde à família humana. De manhã, a esposa do médico coloca as coisas em ordem e sugere uma reunião para estabelecer regras de conduta, pois não há muita comida sobrando. E de repente, o primeiro infectado, o taxista, anuncia que consegue ver tudo ao seu redor. Sua visão retornou, tão inesperadamente quanto havia partido. As pessoas correm para se abraçar, pois isso significa que a cegueira é temporária. Todos se alegram, percebendo que a doença logo passará. Eles poderão enxergar novamente, e desta vez, as pessoas realmente abrirão os olhos. E a esposa médico, de repente, percebe que seu pesado fardo acabou, e ela se tornou livre. O filme mostra pessoas de idades, nacionalidades, gêneros e profissões completamente diferentes, unidas por um infortúnio. Mas quão diferentemente elas reagem ao desastre que se abateu sobre elas. Uma coisa permanece inalterada: a conclusão de que uma pessoa deve permanecer humana e somente isso pode salvar e mostrar o caminho para a luz, mesmo na escuridão total.